Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma oportunidade, estamos juntos para começarmos o dia na presença de Deus, meditando na sua palavra, e você é o meu convidado e eu fico feliz de estar na sua companhia. Vamos juntos nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever para fortalecer nosso canal, caso ainda não tenha feito, e de deixar o seu gostei ou seu não gostei no final. Lembrando a história e o louvor a Deus. O Salmo 105, que é o salmo que nós iremos meditar nesse dia, ele é diferente do Salmo 78 que nós vimos ontem. No Salmo 78, lá fala também da história, relembra os grandes feitos e as maravilhas que o Senhor operou por meio do povo, mas destaca também a infidelidade do povo. Propósito? Confiar em Deus, ensinar a geração atual a confiar em Deus e ensiná-los a não repetir os erros do passado. O Salmo 105 fala da história, fala dos feitos maravilhosos de Deus, mas nada fala acerca da infidelidade do povo, porque aqui o propósito é diferente. Aqui ele vai falar sobre o legado que os patriarcas deixaram para gerações posteriores. Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança foi confirmada com Isaac e Jacó. Depois, quando o povo de Deus estava peregrinando na terra de Canaã, andando de um lado para outro sem ter uma moradia certa, quando veio aquela fome, o povo foi ao Egito. Deus levantou José e através de José ele confirma mais uma vez a sua aliança. O povo vai ao Egito a fim de se preservar da fome, lá estabelece morada. Por algum tempo ficou ali naquele país, foi próspero o povo de Deus, cresceu muito, enriqueceu, porém levantou um faraó, como diz a Bíblia, que não conhecia José e escravizou o povo. E durante mais de 200 anos, 400 anos eles passaram no Egito, dos quais 200 anos em alta servidão. Deus então levanta Moisés para confirmar mais uma vez, olha, não esqueci de vocês, a minha aliança ainda está em pé. Aquela aliança que eu fiz com Abraão ainda está em vigor. E aí diz a Bíblia que eles foram libertos, Deus enviou as 10 pragas, guiou o povo por meio de Moisés. O verso 14 diz assim, 105, versículo 14. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Está dizendo aqui da peregrinação do povo. O povo poderia ser atacado de todos os lados, nações como se levantaram, né? Poderiam se levantar e ameaçar a existência daquele povo, mas o Senhor repreendeu reis, diz aqui a Bíblia, né? Para que não tocassem neles. Por quê? Olha só, a razão que o Senhor Deus protege, que o Senhor Deus faz próximo do seu povo, verso 42, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria seu povo e com jubiloso canto aos seus escolhidos. Os seus escolhidos. Percebeu aí? Então o Salmo 105 ele vai fazer aí esse apanhado geral da fidelidade de Deus, os feitos maravilhosos com o povo, né? E vai incentivar que nós tenhamos a mesma fé, a mesma persistência, resiliência dos grandes patriarcas. Veja a dificuldade que esses homens passaram, a dificuldade que Abraão passou. Imagine você vivendo na pele de José, que teve uma profecia acerca de que ele realmente haveria de governar, e, no entanto, acabou numa masmorra fria, úmida, e por 2 anos ali ficou sem nenhum sinal de esperança. Mas Deus tem cuidado da sua palavra. Deus, ele promete e cumpre. E ele, um dia, numa certa noite, dormiu como um mero prisioneiro, e no outro dia já estava na corte de Faraó, recebendo o governo de todo o Egito. E assim Deus faz conosco também. O Salmo 105 nos convida a imitar a fé dos patriarcas e a esperar com confiança a libertação divina no seu próprio tempo, Então, perceba, é importante que nós conheçamos a nossa própria história.
É importante que nós lancemos os nossos olhos no passado para ver como que Deus tratou em momentos difíceis de conflito na nossa própria experiência. Pastor, não tem nada assim tão significativo. Então olha a experiência do povo de Deus e veja como que a fidelidade em meio às dificuldades fez com que eles vencessem a tribulação. Mesmo passando por tais situações, eles demonstraram aí que acreditaram em Deus. Somos parte da linhagem de Abraão, certo? Nós somos herdeiros. O que podemos aprender com isso, com essa história toda? É isso. Persista. Não desista. Perseverança deve ser uma característica forte entre nós. O Senhor Jesus disse claramente que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não há salvação. Não há esperança para aqueles que são relutantes em obedecer. A menos que eles obedeçam, a menos que eles confiem, a menos que eles resistam, a menos que eles perseverem. Porque desistir no meio do caminho é ir em direção à própria perdição. E essa lição nos ajuda a entender isso. Por mais que passaram dificuldades, Moisés, imagina, deixou as riquezas do Egito para sofrer junto com o povo de Deus no deserto. O que tem no deserto? Nada, tem só sofrimento. Imagina só você, tantas dificuldades que eles passaram e, no entanto, eles mantiveram a confiança intacta no Senhor. Não permita que nada nesse mundo abale sua fé em Deus. Mesmo que as dificuldades se avolumem, mesmo que haja prejuízo à vista, mesmo que a dor seja quase insuportável, continue acreditando nesse Deus, porque nos tempos certos Ele agirá para lhe levantar mais uma vez. Feche os olhos e ore comigo. Pai querido, é no nome sagrado de Jesus que confiamos em Ti. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes mesmo em meio aos conflitos, às angústias que a vida nos reserva. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Tema de amanhã, lembrando a história e o arrependimento. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.